subsídios. Lições Bíblicas Jovens. Lição 9. O sexto sinal. A cura de um cego de nascença. Prezado professor, com alegria nós estamos começando mais uma lição, mais uma aula do nosso trimestre, a lição de número 9. Sempre um prazer muito grande poder estar nos comunicando com você através dessa produção da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sempre reinando em seu coração, dos seus alunos, de cada um de nós. Estamos já na lição 9 desse primeiro trimestre de 2022, Lições Bíblicas Jovens, a Casa Publicadora iniciando aí um novo currículo da Escola Dominical. Eu espero que todos estejamos sendo muito edificados com as lições de todas as faixas etárias que estão disponíveis para a igreja em todo o Brasil. Hoje nós estudaremos já o sexto sinal. São 7 sinais cristológicos e nós já estamos no sexto sinal, a cura de um cego de nascença. Vamos fazer uma oração. Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez queremos te agradecer por esta oportunidade. Nós dependemos de ti. Ilumina o nosso entendimento com o teu Espírito Santo e faz-nos compreender cada vez mais a tua palavra. Em nome de Jesus. O texto principal está em João, capítulo 9, versículo 5. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Resumo da lição: Jesus sempre esteve consciente de estar vivendo segundo a perfeita vontade do Pai. O texto bíblico está em João, capítulo 9, versículos 1 a 7. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego e disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Situando-nos geograficamente e cronologicamente, nós vamos observar que Jesus está novamente na Judéia, né? Nas lições anteriores, nós vemos Jesus na Galileia, onde ele permaneceu cerca de 1 ano, né? Realizando ali um extenso ministério em toda a região da Galileia, que é o período coberto pelos evangelhos sinóticos. Agora Jesus está de volta outra vez em Jerusalém. Então ele vai prosseguir o seu ministério no centro religioso e político de Israel. Mais um sinal da sua divindade será manifesto e vai tocar em pontos sensíveis das crenças judaicas, provocando forte reação nos fariseus. 2 pontos, então, nós queremos destacar aqui. Mais uma vez, como que os sinais feitos por Jesus e os seus ensinos procuravam desconstruir os ensinos, as tradições dos judeus. Isso aí é muito claro, e João parece nos trabalhar com isso com uma tenacidade muito grande para demonstrar como Jesus desconstruía os equívocos das tradições judaicas. E nesse milagre, nesse sinal, nós vamos ver essa característica de uma forma muito marcante. Uma outra observação, prezado professor, é a intercalação ou a correlação, né, que sempre vai marcar
o Evangelho de João, entre os sinais, as declarações e os sermões, né? Que é esse caso aqui. Jesus vai curar esse cego e vai se declarar como a luz do mundo. Então ele vai pregar também um sermão sobre isso. E também tem a declaração messiânica do eu sou a luz do mundo. Então nós teremos aqui o sermão, a declaração e o sinal. Então isso também é relevante observar na lição de hoje. Pois bem, nós faremos aqui nesta lição uma breve incursão nos fatos antecedentes. E por que nós faremos isso? Para que a sua aula possa demonstrar aos alunos uma cobertura mais ampla possível do Evangelho de João e, consequentemente, do ministério de Jesus. Ou seja, nós não estamos apenas pensando o estudo dos sinais, nós estamos procurando relacionar os sinais com os eventos, inclusive antecedentes, para que haja uma compreensão cronológica a respeito do ministério de Jesus nos 3 anos que são cobertos pelo Evangelho de João. Tá certo? Então, aqui nós vamos verificar que isso aconteceu depois de Jesus ter andado sobre as águas, né? Que já foi lá no Mar da Galileia. Antes nós vamos ter a multiplicação e agora nós vamos ter o 6º sinal, já em Jerusalém, que é a cura do cego. Né? Fatos antecedentes, uma temporada na Galileia. Depois de andar sobre as águas do Mar da Galileia, Jesus fala à multidão em Cafarnaum, que é a principal cidade da região, e se apresenta como o pão da vida. Então aqui ele está fazendo uma correlação com o milagre que ele tinha realizado antes da travessia do mar. Então ele fez o milagre da multiplicação e para a mesma multidão ele agora prega o sermão, dizendo: eu sou o pão da vida. Porque aquele milagre, inclusive, lembrou o maná do deserto. Então Jesus agora mostra a distinção entre ele e o milagre, o maná do Antigo Testamento. Então ele agora é o próprio pão. Então, eu sou o pão da vida. Jesus está mostrando o contraste entre ele e o maná no Antigo Testamento. Então ele não trouxe agora apenas uma multiplicação de um pão físico. Ele é o próprio pão, o pão espiritual. Conforme João capítulo 7, versículo 1, Jesus permaneceu por algum tempo depois pelas cidades da Galileia, evitando ir à Judeia, pois os judeus procuravam matá-lo. Portanto, esta é a 2ª fase do seu ministério, lá na Galileia, a fase que durou aproximadamente 1 ano. Com a proximidade da festa dos tabernáculos, os irmãos de Jesus sugerem que ele vá a Jerusalém. Ele inicialmente diz que não iria, mas depois termina indo à festa e comparece a ela já no seu final. Nós destacamos aqui nesse texto a incredulidade dos irmãos de Jesus, né? Eles não criam nele. O texto de João 7,5 diz assim: nem mesmo seus irmãos criam nele. Então, ou seja, se as evidências garantissem fé, os discípulos de Jesus, os irmãos de Jesus seriam os primeiros a crer nele, pela convivência que tinha com eles. Nós vamos verificar lá na frente, inclusive depois da própria ressurreição, que nem os discípulos creram, né, no anúncio de que Jesus tinha ressuscitado. Eles só foram crer, de acordo com as Escrituras, depois que Jesus abriu as Escrituras para eles e abriu o entendimento para que eles compreendessem que ele, Jesus, era o Cristo, o Messias que havia sido prometido desde o Antigo Testamento. Não é chegado o meu tempo. Jesus não respondeu aos seus irmãos como um homem natural, falou-lhes como filho de Deus, expondo sua missão. Isaías profetizou a rejeição que o Messias teria, mas isso não fez dele uma pessoa ressentida. Jesus sempre esteve consciente de estar vivendo segundo a perfeita vontade do Pai.
Nesse tópico aqui, é importante a gente observar essa capacidade de resiliência que Jesus tinha. Nós estamos vivendo um período em que há um adoecimento emocional muito grande, né? Talvez como nunca na história da humanidade, talvez as pessoas tenham adoecido tanto do ponto de vista psicológico e emocional. Às vezes por falta de uma afirmação, né? Por isso que talvez o evangelho da autoajuda esteja crescendo tanto, a teologia do coaching, né? As pessoas querem ser estimuladas. Mas por que Jesus ele sempre esteve seguro, mesmo sendo rejeitado? Porque ele sabia que ele estava fazendo a vontade do Pai. Então, se você, professor, se os seus alunos estiverem conscientes de que estejam fazendo ou de que estão fazendo a vontade do Pai, não tem por que a gente se abalar. Se eu estou fazendo a vontade de Deus, tudo dará certo na minha vida dentro da vontade de Deus. E até os fracassos serão meios de Deus nos conduzir às vitórias, aos planos, às conquistas que Ele tem para nós. Então o segredo não é ser estimulado, né? O segredo é ter convicção de que nós estamos fazendo a vontade de Deus, né? Não podemos nos deixar afetar por qualquer insinuação, provocação ou desprezo. Quando vivemos segundo a vontade de Deus, devemos permanecer firmes em nosso propósito, como Jesus, que jamais se abalava, sempre estando convicto de estar obedecendo e agradando ao Pai. Se estamos certos disso, fiquemos tranquilos. Preservemos nosso coração e não nos entreguemos a tristezas ou angústias. O apóstolo Salomão, né, disse assim: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Se você temos a convicção de que nós estamos no lugar certo, na hora certa, fiquemos tranquilos, façamos a vontade de Deus hoje, porque do amanhã Ele cuida. Jesus falou sobre isso. Não andeis ansiosos pelo dia de amanhã. Basta cada dia o seu mal, né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, as preocupações temporais, né, que os gentios apresentavam, tudo isso lhes será acrescentado. Jesus vai à festa. Depois de seus irmãos terem ido, Jesus fez o mesmo, mas não manifestamente, mas como em oculto. Lembremos mais uma vez que Jesus tinha saído da Judéia por causa do ódio dos judeus que queriam matá-lo. Então ele vem, mas ele não vem de maneira manifesta, ele vem em oculto. No meio da festa, ele vai ao templo e ensina aos judeus, falando de sua missão. E no último dia, ele fala da obra do Espírito Santo no interior dos que o recebessem. Rios de água viva correrão de seu ventre. João 7:39. A mensagem de Jesus provocava distintas reações na multidão. Alguns criam ser ele o Cristo, mas o fato de ser conhecido como sendo da Galileia produzia muita dúvida, muita inquietação. Eles diziam: vem, pois, o Cristo da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém, da aldeia de onde era Davi? João 7:41 e 42. Nosso resumo dos fatos antecedentes ainda inclui a ida de Jesus ao Monte das Oliveiras, onde costumava orar, seu retorno ao templo para ensinar, e também o episódio com a mulher adúltera, né, o perdão à adúltera, quando ele atinge a consciência dos judeus que queriam apedrejá-lo. Então, depois desses fatos aí antecedentes, aí vai acontecer a cura do cego, que é o próximo ponto da nossa lição. A pergunta dos discípulos, ponto número 2. Havia entre os judeus uma crença de que toda doença era consequência do pecado, do enfermo ou de seus pais. Por isso que eles fizeram aquele questionamento: mestre, quem pecou? Foi ele ou seus pais, para que ele nascesse cego? Essa é uma questão inquietante, né?
todos os tempos, a razão do sofrimento. Por que as pessoas sofrem? Aliás, os ateus, especialmente, usam muito esse tipo de argumento. Se Deus existe, por que as pessoas sofrem? Por que inocentes sofrem? Tem várias razões acerca do sofrimento, né? A primeira é uma razão geral, é uma razão ampla, que atinge todas as pessoas, que é a queda. A queda atingiu toda a criação. O próprio Jesus, quando veio ao mundo, embora tenha vindo em perfeição, como homem, ele se sujeitou, ou ele foi sujeito também à ambiência desse mundo caído, né? Por isso que ele sofreu também intempéries. Ele não tinha a inclinação moral e nem espiritual para o pecado, embora não fosse impecável. Por isso ele passou pelas tentações, mas ele venceu as tentações. Mas como homem, ele era sujeito às intempéries também do mundo natural, né? Por isso ele tinha as necessidades, como o homem também tem. Inclusive, ele morreu. Então, uma das consequências do pecado original era exatamente a morte. E Jesus morreu. Como homem, ele morreu, né? Exatamente para que ele pudesse vencer a morte em função da sua completa obediência ao Pai. Então, esse é um ponto importante também acerca da natureza humana de Jesus. Ele era e é 100% Deus e 100% homem. Como homem, ele tinha uma natureza, ele nasceu gerado pelo Espírito Santo, então ele não participou da gênese do pecado, não tinha inclinação para o pecado, né? Inclinação moral, inclinação espiritual. Mas ele sofreu também o impacto das consequências do pecado, que atingem a todos que estão nesse ambiente caído. Então, a queda afetou a todos. A humanidade não seria afetada por nenhum dano se não fosse o pecado. Com a transgressão de Adão e Eva, o mal passou a operar no mundo. Ninguém escapa dessa causa geral primária. Além dela, existem também causas específicas, isto é, pecados pessoais, que podem trazer terríveis consequências ao indivíduo, incluindo doenças. Há também enfermidades de causas espirituais, como o caso da mulher que andava curvada, porque tinha um espírito de enfermidade. Está lá em Lucas 13 e 11. Então aqui nós apresentamos 3 causas, né, para o sofrimento. Uma causa geral, originária, que é a queda, a responsabilidade pessoal, os pecados pessoais que trazem consequências, e também as enfermidades por causas espirituais, né, que nesse caso aqui do exemplo era um espírito maligno que produzia a enfermidade. No caso em questão, a situação não decorria de pecado ou qualquer causa espiritual de índole pessoal, né? Ali, como o próprio Jesus disse, era para manifestar a glória de Deus. Aquela cura, além de expressar a misericórdia de Deus para o cego e sua família, teve amplo efeito imediato e o testemunho chegou até nós numa clara abrangência do propósito divino. Um outro aspecto também que nós precisamos considerar é que o sofrimento também pode ser permitido por Deus como prova de nossa fé, para o desenvolvimento do caráter de Cristo em nós e um maior conhecimento de sua pessoa e vontade. Então, nós temos o exemplo de Jó. A Bíblia diz que era um homem reto, temente a Deus, desviava do mal, mas ele precisava conhecer mais a Deus também. Por isso que depois no final da sua prova, mesmo antes de ser curado, ele disse para Deus: eu o conhecia por ouvir dizer, mas agora os meus olhos te veem. Então houve uma ampliação do conhecimento de Jó a respeito da natureza de Deus, através da intensa prova que ele sofreu. Há algumas provas também que a gente sofre, algumas situações, refletem o cuidado de Deus para nos preservar em comunhão com Ele,
né, e confiando nele. Exemplo disso é o exemplo de Paulo e o espinho na carne. Ele recebeu revelações celestiais e ele disse: para que eu não me ensoberbecesse, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear. Então, por vezes, nós enfrentamos debilidades na nossa vida. Essas debilidades mostram a nossa fragilidade. Paulo diz: enquanto eu estou fraco, eu sou forte. Então, quando ele reconhecia a fraqueza, né, então ele estava forte. Por isso ele disse: de boa vontade eu me gloriarei nas minhas fraquezas, né, para que nelas habite o poder de Cristo. Então, às vezes, e muitas vezes acontece isso com todos nós, né, numa área ou noutra da vida. Às vezes nós enfrentamos debilidades, que é para a gente nunca esquecer que nós somos totalmente dependentes de Deus. Nós precisamos dele. Isso é muito relevante também, professor, você enfatizar para os jovens, porque por vezes os jovens podem estar enfrentando angústias, tristezas, frustrações, né? E todos nós precisamos entender que isso não deve nos afastar de Deus, mas serve para nos aproximar dele. Quando nós nos aproximamos de Deus, com as nossas debilidades, ele se aproxima mais de nós. A Bíblia diz: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. O apóstolo Tiago escreveu. Veja que o próprio Jesus, na condição humana, ele revelou, né, as suas limitações. Veja que ele disse para os discípulos: a minha alma está triste, fiquem aqui, velem comigo. E ele foi orar ao Pai, né, cheio de aflição. Ali é o Jesus homem, cheio de aflição, né? E ele pede ao Pai: Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Então ele se submeteu à vontade de Deus. Então, na hora das nossas debilidades e fraquezas, o segredo é nos submeter à vontade de Deus. Terceiro ponto da nossa lição de hoje: a reação dos fariseus, né? Então, aqui nós falamos da cura, né? A nossa lição trata disso. Antes disso, fala aqui da cura, fala da correlação com o sermão, né, que Jesus havia recém-pregado em Jerusalém. E assim como aquele homem tinha uma cegueira congênita, toda a humanidade estava espiritualmente cega. E Jesus veio trazer luz para os homens. Em um mundo de tanta escuridão e engano, em Cristo temos luz perfeita para o nosso caminho, a luz da vida. Eu gostaria de ressaltar esse ponto também, porque nós somos sujeitos a muito engano, muito engano. E Jesus é a luz do mundo. Então ele nos esclarece para a tomada de decisões da vida, né? E ele está interessado nas decisões de todas as áreas da nossa vida. Não há nada na nossa vida que escape à vontade de Deus. Ele quer nos guiar em tudo, né? A palavra de Deus diz que o apóstolo Paulo dizendo, né, portanto, quer comais ou bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Significa que Deus se importa conosco, né, em todas as áreas da nossa vida. A reação dos fariseus. De novo, o sábado. Você vai observar aí na revista, professor, que novamente a questão do sábado vai ser tratada. Novamente, Jesus vai deixar muito claro que ele não está preso a esse tipo de tradição. Se a pessoa quiser, vamos dizer assim, guardar o sábado para a glória de Deus, né, santificar. Santificar é separar um tempo, para buscar a Deus, para servi-lo. Se fizer isso no sábado, Deus recebe. Se fizer no domingo, Deus recebe. Se fizer na segunda, Deus recebe. Para Deus todos os dias são iguais, né? Então Paulo disse assim, uns fazem questão entre dias e dias. Todos estejam seguros no seu próprio ânimo. O problema não é a pessoa santificar um dia ou outro. O problema é a pessoa espiritualizar isso e achar que quem não o faz está pecando, né, está transgredindo a vontade de Deus. Agora, se a pessoa guarda o sábado, santifica o sábado em adoração a Deus, Deus o recebe.
Não há problema nenhum nisso. Então nós temos que ter um cuidado, né, a respeito desse assunto, né? O interrogatório, os fariseus submetem o ex-cego a um interrogatório. Parece-nos que aquele jovem, cego, era jovem, porque os fariseus foram em busca dos seus pais para contribuírem ou continuarem a inquirição. E os pais disseram, ele tem idade, perguntar a ele mesmo. Então é bem provável que aquele ex-cego, né, ou aquele cego que foi curado, fosse ainda muito jovem, né? Então nós vemos aqui que eles insistiam para que ele desse glória a Deus, né? Porque Jesus era um pecador. Aí ele vai dizer, olha, se ele era pecador, não sei, eu sei que eu estou vendo. Então ele não tinha ainda um conhecimento pleno de Jesus. Mas Jesus encontra aquele jovem novamente, conversa com ele, né? E se revela como o Messias. E aí o jovem creu nele e o adorou. João 9:38. Então aqui nós vamos ver mais uma vez a fé no caráter progressivo. Primeiro, ele apenas recebe o milagre, né? Depois ele afirma dizer que não sabia se ele era pecador ou não, né? Mas reconhecia nele a autoridade, o poder espiritual acima da tradição judaica. E por fim, ele o reconhece como Cristo. Então aqui já é a fé salvífica. Então houve um progresso na fé. Assim todos nós podemos crescer na fé, no conhecimento do Filho de Deus, dia após dia. O ponto 3 fala sobre a fúria dos fariseus, né? Eles se endureceram muito mais e queriam expulsá-lo, né? Então, a gente destaca nesse texto aqui, professor, que não é incomum pessoas que se consideram mais espirituais que outras serem rudes, duras, inflexíveis e até violentas. Geralmente, os adeptos de seitas são pessoas assim. E nós temos que ter muito cuidado para não termos características de seitas em nosso coração. Vamos fugir desse tipo de conduta, porque o radicalismo não é obra do Espírito Santo. Não é obra do Espírito de Deus esse tipo de atitude inflexível. O Espírito Santo produz amor, mansidão, temperança. Sejamos mansos e humildes de coração, totalmente dependentes da graça e do poder de Deus que há em Cristo Jesus. Quanto mais humildes somos, mais de Cristo temos. Tem um pastor sul-africano chamado Andrew Murrow. Ele escreveu um livro sobre a humildade de Cristo. E ele diz uma coisa muito séria, né? Que o orgulho, né, não é mais do que uma manifestação de um espírito, de uma essência maligna, né, que age no nosso coração, a mansidão, a humildade, que é o Espírito de Cristo. Deus rejeita toda hipocrisia. Digamos não ao farisaísmo. Que Deus te abençoe. Nós estamos encerrando mais uma aula, né, concluindo a lição 9. Que Deus abençoe você e todos os seus alunos em nome de Jesus.